Oi, gente, boa noite a todos. Nós estamos realizando o de Tardinha nesse mês de setembro. E o de Tardinha nesse mês de setembro traz a temática do Setembro Amarelo, que é uma tradição nossa, sempre que nós temos a oportunidade de realizar o evento, trabalhando algum tema que seja um tema que tem sido discutido naquele mês, naquela semana, enfim, um tema interessante, um tema de interesse comum, um tema necessário mesmo, né, ser trazido, ser conversado, ser debatido. Então, aproveitando essa oportunidade do Setembro Amarelo, a gente traz esse espaço para ponderar sobre o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. No Brasil, as taxas de suicídio entre os jovens subiram 73% até 2015. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, pensando nisso, a gente na cidade, né, já percebe, né, que todos esses movimentos, né, de pressões que a gente recebe na vida, em todos os níveis, né, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na vida familiar, na vida social de uma forma geral. E a gente está vivendo um tempo agora onde a incidência, né, da violência tem sido cada vez maior, especialmente entre uma camada da população brasileira, né, jovens, mais pobres. E essa violência, ela se dá de muitas formas. E ela se expressa, ela se manifesta muitas vezes também no psicológico, enfim, ela traz reações assim as mais difíceis, né? Complicadas na vida da pessoa. Muitas pessoas conseguem discernir, né, esse problema e buscar ajuda, outras não. Então, para falar um pouquinho sobre esse tema da depressão e da prevenção ao suicídio, nós trouxemos duas pessoas que têm uma vivência na área, pela profissão e pelo estudo, e vão conversar conosco, vão trazer assim, algumas informações importantes. Quem sabe também vão ouvir algumas questões, algumas colocações importantes também, que vão enriquecer o seu conhecimento e a sua abordagem sobre o assunto. Então, Setembro Amarelo, de Tardinha traz para bater um papo de Tardinha, a querida amiga Marta Maciel, do DUS, que é pediatra, professora de pediatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu gostaria de chamá-la aqui à frente, Marta, para os íntimos, Martinha. Então, Martinha, por favor, uma salva de palmas para a Martinha. Prazer. E chamar também o Dr. Cristiano. O Dr. Cristiano, ele é doutor em psicologia na Universidade Federal Fluminense. E essa é uma temática que perpassa ali seus estudos, né? Não só o seu trabalho na clínica, mas eu penso também as suas pesquisas, né, se dão em torno desse tema. Nós gostaríamos de ouvir um pouco vocês sobre essa temática. Eu vou dar a palavra para cada um de vocês. Vocês vão sentar aqui. E a coisa aqui é muito espontânea, muito tranquila, tá bom? Então vocês fiquem muito à vontade. Só gostaria de, para poder dar uma diretriz, assim, né? A Marta, eu sei, ela participa na universidade de um grupo de apoio a estudantes, né? Especialmente estudantes que vivem uma situação, muitas vezes, de depressão também, de angústia, enfim, gente que vem de fora estudar na cidade, e outros talvez até da cidade mesmo. Então eu gostaria que a Marta, nessa primeira fala, trabalhasse um pouco da sua vivência prática, né, lidando com esse tema. E gostaria que o Dr. Cristiano se ativesse no primeiro momento falando sobre a teoria, né? Falando sobre os aspectos mais teóricos, né, dessa doença, da depressão, que é uma doença, enfim, aí falar um pouquinho mais
com muita propriedade sobre esse assunto. Depois, à medida que a coisa for fluindo, a gente pode trazer alguma questão que seja interessante também, pontuar, mas não deixar vocês falarem, que vocês que vão dar conta do recado para nós aqui hoje. Então, por favor, Marta, Cristiano. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão sério, tão atual, importante demais, e que nesse momento da minha vida profissional estou tendo a oportunidade de trabalhar diretamente com grupos de jovens estudantes da universidade e trazendo um pouco da experiência que a gente tem vivido lá na universidade, com casos graves. E nós estamos dentro de um grupo, uma subcoordenação, organizando atividades de apadrinhamento, digamos assim, a coisa que a gente mais está usando esse termo, porque ele abrange todo tipo de ajuda. Então, uma pessoa, um munícipe, um profissional, nós temos vários médicos com disposição para ajudar, já estão cooperando. A ideia é fazer um contato pessoal, aluno, profissional, ou munícipe que esteja sendo padrinho nesse caso. Nós temos necessidades de suporte psiquiátrico, psicológico e também financeiro, que acaba criando ou agravando essas situações que já existem também. Então, eu queria levantar algumas questões que são a forma que eu vejo hoje como que as coisas estão, né? Por que houve esse aumento nos últimos anos de mais de 75% no índice de suicídio? É terrível. Eu estou com mais de 30 anos de formada, acompanho, atendi adolescente em consultório, esses anos todos, e eu nunca vi uma coisa assim. Nunca vi essa frequência alarmante de situações gravíssimas. Você sempre vê depressão, você sempre vê manifestações de angústia, de ansiedade, mas no nível que está agora, e principalmente na frequência, é uma coisa inédita para mim, eu nunca vi. Eu vejo hoje em dia, nós temos um filho de 17 anos, e ele tem uma série de amigos que estudam com ele há mais de 6 anos juntos, o mesmo grupinho. E aí, quando eles terminaram o 9º ano, eles, cada um foi para uma escola, a maioria para uma escola puxada, daquelas que preparam o aluno para o vestibular, e outros para outras escolas. E compartilhando com as mães desses amigos, que a gente também se conhece há bastante tempo, a gente vê um nível de ansiedade que começa muito antes da universidade. Muito antes. Hoje, no 8º, 9º ano, os alunos já estão sendo questionados aonde você vai estudar o 2º grau, porque o 2º grau inteiro já vem com a ideia de você se preparar para fazer uma faculdade. Então começa, na minha opinião, tem um degrau importante a partir o ensino médio. Já entram com essa perspectiva, eu tenho que me preparar, porque daqui 3 anos eu estou concorrendo com vários outros. E o ambiente deles, a gente sabe que adolescente, quando um vai para um colégio que acha que é mais forte, que prepara melhor, o outro vai, eles gostam de agir em grupo, gostam de agir em conjunto, fazer a mesma coisa. Então, entre eles mesmo, há a geração desse quadro de, meu Deus, eu tenho que ir, aí a escola de manhã, ficam na escola à tarde, faz inglês, faz outros cursos, uma agenda superlotada. No 3º ano, a coisa se intensifica, porque normalmente quem até não está numa escola que prepara desde o 1º ano do nível do ensino médio,
no terceiro ano vai fazer um cursinho junto, né? Ou então quando termina, depois vai fazer um cursinho. E aí a coisa piora. Aí aqui eu quero fazer uma pausa nessa preparação para o vestibular. Já teve esses anos para essa ansiedade crescendo e na véspera que é a questão do vestibular. Hoje, qualquer um de nós que liga a televisão, o rádio, abre a internet, as redes redes sociais, a gente vê várias e numerosas maneiras de transmitir violência. Violência, medo e ansiedade. Tudo isso que a gente vê dá medo de você sair na rua, dependendo de onde você está. Você começa a andar suspeitando de todo mundo, fica olhando, anda olhando para todo lugar. Cuidado, não anda com celular. Cuidado aonde você vai, não passa por rua escura. São todos alertas que nós que somos mais antigos passamos também, mas de uma forma muito mais gritante, muito mais intensa. Nós adultos somos bombardeados com programação de TV, os jornais principalmente. A gente tem uma avalanche de notícias ruins. Se você pega no meio de todo um jornal uma notícia boa, daquela que algumas redes sociais até falam, vale a pena ler, ou, né, que são as coisas que você lê e fala, puxa, que legal, traz um sentimento diferente, traz uma alegria temporária, coisas boas também acontecem, é uma minoria. Né? Traz um alento. Traz um alento, exatamente. Então, você imagina todo esse ambiente no nosso país, sobretudo na situação que a gente está vivendo, aqueles jovens que não estão com intenção de fazer vestibular, quando termina o segundo grau, nível ensino médio, eles também já caem na busca de emprego. E na situação que a gente está, a coisa fica muito difícil também. A questão da internet, eu entendo que é uma bênção, porque antigamente, só para dar uma faceta de exemplo, antigamente a gente ia carregar 2, 3 livros de medicina desse tamanho para poder estudar para uma prova. Aqui não tem tudo, tem que levar 2, 3. E hoje você acessa a internet, você pega os artigos mais recentes no mundo todo, você tem uma série de informações. Só que tem um lado também que pesa, parece que você tem que pagar um preço, a moeda de dois lados, um lado que te beneficia muito, mas um lado que cobra esse preço. Porque o tempo todo você vendo, você entra numa rede social, você vê ali aquela enxurrada velozmente, você passa para outra, ali já tem outro te respondendo, aqui um perguntando, um questionamento, um movimento de pensar acelerado o tempo inteiro. E tudo é em cima de um toque. Você clica, já vem. Você clica, já vem. Então, o pensamento vai se acelerando e até coisas que você não deveria fazer de forma acelerada, você aprende, você não tem paciência para fazer aquilo que precisa ser feito de forma mais vagarosa, mais pensada. Então, entramos também numa roda viva. No caso dos adolescentes que estão ainda com modificação do seu cérebro, ainda está em amadurecimento de várias áreas, já naturalmente, porque em épocas passadas, quando a gente não tinha toda essa problemática, a gente também já tinha os problemas da adolescência, que é natural, questões hormonais, né, questionamentos e tudo mais. Só que dentro de tudo isso vem essa carga de muita informação o tempo inteiro, muita comunicação, entre aspas, vários grupos, um falando daqui, dali, muitos desses grupos gerando intriga, gerando ódio, gerando medo. E aí eu creio que essa população é extremamente atingida com o que a gente chama hoje de pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado. E isso vai gerar naturalmente, não resta dúvida, ansiedade, vai aumentando o nível de ansiedade absurdamente.
A ansiedade cresce à medida que a cobrança própria e às vezes de familiares também cresce. Esperamos que você passe. Se não passa no primeiro, a coisa piora ainda mais. E a ansiedade, o Cristiano vai falar disso certamente, ela é um alimento para a depressão. Ela desgasta de tal forma o nosso cérebro, cansa, que vai entrando em depressão de uma série de substâncias. E chega um momento que você não aguenta mais. É importante que a gente fale isso, porque mesmo fora do ambiente religioso, tem muita gente que ainda hoje acha que a depressão é uma questão de você não estar ligado a Deus. Que você, se você se aproximar, se você orar, se você pedir, isso muda. E a gente precisa fazer com que todos entendam que é uma doença bioquímica que acontece. Ela acontece como acontece um diabetes. Ela acontece como qualquer outra doença e exige tratamento. Então, é importante que a gente consiga divulgar esse conceito correto de que a depressão é uma doença e exige tratamento. Quanto mais demorado, pior. Quanto mais tempo você leva para iniciar um tratamento, a coisa vai piorando, vai se cronificando. E aí chega no momento, voltando, esse jovem adolescente saído do nível médio, com toda essa carga do mundo de hoje, pressionado por muita informação, não dá para escolher, você se vê mergulhado, meio perdido, parece que fica tonto no meio de tanta informação. Informação boa, mas também informação ruim, triste, que aumenta o medo e a ansiedade. Então eles ralaram no ensino médio, passando por toda essa pressão, e aí eles entram na faculdade. Especificamente no curso de medicina, que é onde eu dou aula, é um dos cursos mais concorridos, a gente sabe. Precisa estudar muito para passar. E não é só para passar para qualquer faculdade. Um número imenso, a grande maioria que presta o vestibular, não tem condição de pagar uma faculdade particular. Então, além dele ter que passar para a medicina, ele tem que passar para a Universidade Federal, que é muito mais concorrida ainda. Então, é um desafio monstruoso. E aí, a gente tem a situação atual das cotas, né? Graças a Deus, porque elas permitem o acesso de pessoas que sempre tiveram direito, mas porque não tinham dinheiro, não tiveram uma formação adequada e nunca tiveram essas oportunidades, e agora estão tendo. Só que existe um outro viés que, na minha opinião, o governo não preparou o suficiente para receber esses alunos, os alunos mais carentes em todos os aspectos, de uma boa formação, de condição financeira. A situação financeira da família normalmente gera uma série de problemas emocionais, então já vem normalmente de um lar sacrificado de problemas. Então ele entra na faculdade, ele já está ralado de tudo que ele fez para conseguir ali, ele não pode pagar a faculdade, mas não é só a faculdade. Ele tem que morar, no caso aqui em Macaé, numa cidade com um custo de vida muito alto. Ele tem que dividir aluguel da República, ele tem que pagar, tem que comprar alimento. A nossa universidade aqui, infelizmente, a gente não tem duas coisas fundamentais, que são alojamento e o bandejão, para facilitar. E aí, os alunos que têm necessidade financeira, eles recebem uma bolsa que normalmente dura 2 semestres. Tipo assim, te ajudamos a começar. Mas quem começa num curso de medicina de horário integral vai trabalhar que horas para se manter? Se a família não pode no início, não vai poder nos outros também. Então, a gente agora que a gente está fazendo essa seleção de alunos com necessidades, volto a dizer, em todos os aspectos, a gente está deparando com vários deles que estão acabando de perder a bolsa e estão desesperados, não sabem como fazer, não tem dinheiro
para isso, para aquilo. Então, essa é a questão financeira. A questão emocional, ele já vem muitas vezes adoecido desses anos de pressão, dessas várias maneiras. Ele encontra uma faculdade com um nível de competitividade entre os alunos também muito grande. Infelizmente, a gente vê isso. Existe uma cobrança que paira no ambiente. Além dele passar por tudo isso, ele ainda tem que ser um excelente aluno, porque o CR dele tem que ficar alto, porque lá na frente ele vai concorrer e esse CR vai ser importante para a competição entre eles. Nos últimos anos, eles já começam a se preparar num outro cursinho, que nem existia na nossa época, num outro cursinho para prestar residência. Longe de família. A gente tem alunos do Piauí, que está aqui, que muitas vezes ficam na cidade durante as férias porque não tem dinheiro para ir para o Piauí e voltar, né? Então, todas essas situações a gente vê, a gente enfrenta, e nós estamos, então, conseguindo apoio de vários profissionais do município, com ofertas de psicoterapia de forma gratuita para esses alunos que têm necessidade, não tem como bancar, consultas psiquiátricas também, e temos uma lista de mais de 40 médicos que já claramente se dispuseram a ajudar. Agora nós estamos nesse período de fazer redistribuição para esse apadrinhamento, de forma a amenizar as situações que já existem para todo mundo. Marta, uma coisa interessante desse programa de vocês, parece que vocês têm famílias na cidade contactadas já, não é? Para dar algum tipo de suporte afetivo, digamos assim, né? Na presença desses jovens na cidade que vem de fora, não é? Então participam desse ambiente familiar num final de semana, num feriado, quando eles não podem retornar para casa. Mas antes de você falar sobre isso, a gente quer ouvir também o Júlio, né? Aqui tem que ter um maior dinamismo. A gente tem um videozinho bem curto, não sei quantos conhecem a Concessa, ela tem um canal no YouTube, né? E bem interessante, trabalha alguns assuntos interessantes. Esse é um dos assuntos que ela trabalhou também. Pode contar, Magna, por gentileza. Alô, Jandira! Como é que você tá? Voltando da caminhada? Que beleza, tá caminhando todo dia, Jandira. Ei, quem te viu, quem te vê, hein, coisinha. Esses dias você tava com aqueles pensamentos de morrer e agora você tá tão melhor. Pois então, minha filha, é pra isso que eu tô te ligando. Pode chamar você pra encaixar no movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, minha filha. Amarelo, pra prestar atenção, que é isso que nós precisamos fazer. Procurar ajuda, procurar um profissional da saúde, tentar livrar essa tristeza que nem você fez. Eu fico tão satisfeita de ver você assim melhor, Jandira. E foi ajudando você que eu descobri que a gente pode ajudar muitas pessoas. O Setembro Amarelo é modo de prevenir, coisinha. Do mesmo jeito que a gente previne uma cárie usando um fio dental, a gente pode prevenir o suicídio cuidando do fio mental da gente e das pessoas que estão perto de nós, uai. O fio mental da gente tem hora que embola, começa a vir umas ideias ruins, né? E para desembolar, a gente precisa de ajuda. Tem que entender que suicídio é emergência. Tem que procurar um profissional de saúde, não é coisinha? Só que tem um rebu para falar desse assunto. O Setembro Amarelo é para quebrar esse rebu, Jandira. Para nós se ajudar e ajudar quem está precisando. E nós vai falar assim, ó. Quem previne, prevê. E quem prevê, não deixa acontecer. Vamos encaixar? Então tá, coisinha. Tchau. Vamos ouvir o Dr. Cristiano, então, que tem essa formação na área de psicologia, doutor, e tem estudado especificamente esse assunto, né? A Marta levantou a bola e a Concessa aqui ajudou também a fazer isso. Pois não, doutor? Bem, muito obrigado pelo convite. Eu quero, antes de tudo, dar parabéns para um evento que acontece na rua, né? A Marta falou todos esses medos de se habitar a rua, de se estar nesses lugares. Então eu já acho por si só já uma forma de cuidado, né, de enfrentamento desses problemas. Tem um evento como esse, né? Então, muito obrigado, Daniel, por isso. Deixa
Sobre o tema específico do suicídio, antes de tudo é preciso afirmar isso, é de uma seriedade incrível esse tema, e de fato a gente está agora se deparando com uma situação meio que alarmante, né, conforme os dados têm mostrado. Mas é preciso dizer uma coisa, que assim, o suicídio ele é um ato humano, né? Ele não é uma coisa nova, ele já acontece em outras sociedades. Sociologicamente, o Durkheim ele estabeleceu 3 formas de suicídio, que é o suicídio egoísta, que é aquele que você quer se livrar de um sofrimento, alguma coisa que te faz mal e você não consegue lidar e você quer se livrar com aquilo. Um suicídio altruísta, que é o suicídio que se comete em nome de uma causa, por exemplo, os japoneses, quando os kamikazes, né, os homem-bombas do Oriente Médio. O Getúlio Vargas, né, que comete o suicídio, tem aquela frase histórica, né, deixo a vida para entrar na história. E tem um outro suicídio, que é o suicídio por anomia, né? Nomia é lei, é regra. No momento em que uma sociedade ela afrouxa as regras, ou isso fica tudo muito relativizado, começa a ficar muito difícil viver num lugar desse, porque quais são os parâmetros que a gente tem, né? E eu acho que eu tenho uma hipótese de que talvez nós estejamos vivendo um certo momento de anomia, no Brasil em particular, porque a pesquisa é datada agora de 2015, né? É muito recente e tem um pico, né? E a gente vai saber um pouquinho mais lá na frente se isso foi só uma oscilação ou se tem alguma coisa mais consistente. Então, por isso que é uma hipótese. Bem, sendo um ato humano, é preciso considerá-lo na maior seriedade. Em que sentido? De achar que isso não é uma questão de fracasso do indivíduo, né? Assim como a depressão, muita gente pensa assim, mas isso é uma frescura, né? Isso é uma falta de ter o que fazer, de personalidade, né? Então, se a depressão é um modo de responder à nossa sociedade, o suicídio também é. Uma situação muito mais extrema, né? Por quê? Porque ele encerra uma existência. E é nesse sentido que é preciso encarar e ter a maior seriedade quando se fala sobre isso. Uma coisa que eu acho que é muito importante de relatar é destacar por que também é com os adolescentes. Por que essa faixa etária, né? O que a incidência do suicídio nessa faixa etária está querendo dizer para nós? A gente tem 2 caminhos para poder falar disso. Um é tentar achar o problema no adolescente, né, ou no indivíduo, ou seja, individualizar o problema. É ele que é meio doidinho, é ele que vem de uma família desestruturada, né? É ele que, enfim, no final das contas, que culpabiliza o indivíduo pelo sofrimento que ele está vivendo, né? E é muito curioso porque das idades, né, infância, adolescência e adulto, a adolescência é a idade mais estigmatizada, né? Quem nunca chamou um adolescente de aborrecente? Não é verdade? Né? Só que a gente esquece que um adolescente ele foi uma criança, ele estava ali protegido em um meio institucional familiar e que de repente ele vai ter que encarar o mundo. E como encarar um mundo onde as regras estão relativizadas, onde a enxurrada de possibilidades está dada,
né, com que carga, né, afetiva, emocional esse indivíduo é capaz de encarar isso, né? Nós adultos não encaramos, né? A quantidade de adultos que hoje toma remédio depressivo, que toma um Rivotril para dormir. Então, assim, é muito importante que a gente considere isso, a gente pegue a questão do suicídio como um analisador, né, da nossa sociedade. Para você não individualizar, não achar que é só um problema do indivíduo e escamotear todos os problemas que nós, como seres sociais, criamos. Não é verdade? E então, assim, eu acredito que a gente tem que sempre pensar sempre nessa relação, né? É claro que tem a singularidade de cada indivíduo. É claro que tem, né? Cada indivíduo vai se relacionar com a sociedade que vive e dar uma resposta para, né, os problemas que vivem. A depressão é uma resposta possível. A ansiedade é outra resposta possível. E o suicídio é uma resposta, né, a pior possível, né, certamente. E então, assim, eu não conheço muito, né, não sou um especialista da área de comunicação, para entender, falar bem dessa questão das redes sociais, do advento da internet, né? Mas sugere que se o suicídio está acontecendo em uma faixa etária jovem, né, não é à toa. É exatamente a geração da internet, é a geração das redes sociais, né? Então tem uma questão que está colocada para o suicídio, assim, existia protocolos que dizem assim, não se pode falar disso, né? Para que o outro jovem, outro indivíduo que está sofrendo não aprenda e cometa, e isso pudesse estimular, né? Só que está na rede social, não tem muito mais como você não falar disso. Só que aí a gente tem que colocar um outro problema. Como falar disso sem estimular o indivíduo que está em sofrimento ao ato? Porque esse é o problema, né? Como que a gente pode tocar no assunto, abordar o assunto, sem que a gente dê margem para aquele que está ali no limite de cometer um suicídio, que de fato é fácil, né? Então, assim, me parece que tinha até então, às vezes eu vejo algumas notícias e elas recaem muito sobre, ou por uma questão estatística, né, a quantidade de gente que está suicidando, ou as formas como o suicídio ocorre, né? E eu acho que escamoteia, não que essas informações não tenham importância, mas a gente precisa ir para além disso, né? Então, para mim a questão já não é mais se falar ou não falar, mas assim, como falar, quem falar. E por outro lado, se tem alguém que fala, tem alguém que escuta, né? Então, assim, acredito que tenha que abordar esse assunto com seriedade, né, para falar desse assunto, mas antes de tudo para escutar esse assunto, né? E nesse sentido, escutar esse assunto, né, não é só a fala dos especialistas. É claro que os especialistas têm que poder falar, mas os adolescentes estão falando, e eles estão falando entre eles. Os adultos estão ficando meio fora. Quando vai ver, o ato já aconteceu. Então, assim, nós temos que incluir os adolescentes na possibilidade de falar sobre isso, né? E de adolescente que vive em grupo, tem sempre um que é o cuidador, né? Tem sempre aquele ali que ele tem uma inclinação para cuidar,
né? Então, eu acredito, né, porque a gente está em um momento de desafio, de encontrar saídas, né? O que eu estou querendo dizer é que eu não acho que a saída vai ser sem o adolescente. Vai ter que ser com ele, né? É a partir deles, na possibilidade, deles poderem falar, e vai ser pela fala. Eu fico muito apreensivo quando esse assunto ele fica velado, e ficou velado muito tempo, e isso apareceu por uma via onde ninguém estava percebendo, né? Deixa-me interromper a Pois sua não. fala para tentar fazer uma amarração aqui Tá, ok. que vocês falaram e tentar pontuar também uma opinião. Sim, claro. A Marta falou da síndrome do pensamento acelerado. Isso. Então, onde você é estimulado pelas informações a fazer escolhas o tempo todo, e são muitas escolhas, mais do que você tem condição, inclusive, de assimilar, né, digerir e ponderar sobre elas, né? Então isso vai gerando essa angústia e tudo mais. Você fala sobre uma crise de anomia, ausência de leis. Teoricamente, a parte adulta nesse processo de relacionamento humano seria aquela que vai propor a parte a infância ou adolescência, as normas de convívio social. Vai propor, não no sentido de impor, né, mas de propor para se crescer junto, certo? Mas há uma noção de certo e errado, de bem e mal, enfim, construído socialmente, né? Você falou sobre a necessidade de escutar. Eu diria assim, talvez uma provocação, né? Não há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Então, assim, de fato, buscarmos um lugar de audição mesmo, né? De uma escuta intencional, né? Aprofundada, até de intimidade, né? Eu tenho um amigo que cumprimenta, é muito comum esse tipo de cumprimento assim: ei, tá na correria? Tô na correria, e você? Tô na correria também. Quer dizer, a gente não precisa estar na correria necessariamente, mas a gente é pressionado a viver na correria, né? Então, na correria você não assimila, você não ouve o outro. Na correria você não assimila o que está à sua volta. Na correria você só passa, né? Então, a necessidade de diminuirmos o ritmo, de estarmos necessariamente com o outro, e não só adolescente com adolescente, mas o adulto com o adolescente, de ouvir de fato, né? E de entender o que se passa no coração, não só na mente, nas suas informações. Porque hoje eu tenho um filho de 21 anos que sabe muito mais proporcionalmente do que eu com 21 anos sabia. Impressionante o domínio que tem de tantos saberes, né? Mas emocionalmente, afetivamente, não se desenvolveu tanto quanto eu já havia me desenvolvido aos 21 anos, pela densidade que eu tinha nos relacionamentos afetivos interpessoais, né? Então, fale um pouco sobre isso, a importância desses grupos etários, vamos dizer assim, como é que seria isso, né? De faixas etárias diferentes, distintas. A família seria esse grupo, né? Onde esses adultos assumam seus lugares de adultos e não sejam uma parte infantil nesse processo, né? Onde eles assumam de fato aqueles que vão propor leis, propor limites, propor, enfim, um espaço saudável de crescimento maduro. Enfim, não é só a família que faz isso, né? Eles vivem na sociedade, escola e tudo mais. Mas assim, explorar um pouco mais isso. Obrigado pela pergunta, muito pertinente a colocação. Então assim, eu acho que a Marta falou disso, desse tempo onde tudo passa numa velocidade impressionante, e é difícil a gente até estar no mesmo lugar, né? A gente faz tudo ao mesmo tempo e sem essa possibilidade de elaboração, né? É uma enxurrada mesmo, você fica
passa por cima mesmo, né, de si mesmo, no final das contas. Então, assim, quando você relata essa questão do adolescente que sabe muito, né, ele sabe erudita, no sentido de um acúmulo de saber, né, racional, erudito, mas isso não necessariamente se reproduz em um saber do afeto, que é da ordem do afeto. E esse saber, ele depende de que você estabeleça a relação. E é muito difícil se relacionar, né? É muito difícil se relacionar. Então hoje a quantidade de adolescente, a dificuldade de estabelecer relações e de suportar as diferenças de uma relação, isso é muito sério, né? E então eu acho que é nesse sentido que os adultos, né, e no caso da família, e eu também, longe de mim aqui querer demonizar a família ou responsabilizá-la pelo que acontece. Eu acho que isso é um efeito de conjunto, né, social, da qual a família também é carregada muitas vezes, porque é tão sofrido para a pessoa que está pensando no suicídio, tão sofrido quanto para os pais que estão cuidando. Então, mas me parece que tem algo que é dessa preparação para a vida, e a preparação afetiva, né? De suportar a frustração, né? De suportar não passar no vestibular. Eu fiz 3 vezes para entrar, né? E insisti, né? E de ter um meio capaz de me ouvir, de me apoiar, né, naquilo que eu desejei, né, de poder ter tempo para ouvir o próprio desejo, né. É tão rápido porque o desejo ele só acontece agenciado. Se um tempo passa ininterruptamente, como é que você como é que desenvolve desejo? Eu estava atendendo essa semana uma adolescente de 13 anos e o atendimento foi muito bonito porque nós estávamos discutindo a diferença entre vontade e desejo. E eu estava perguntando para ela como é que ela vê. Ela fala assim, o desejo é uma vontade mais forte, mais... E ela ali com seus 13 anos já tentando compreender afetivamente as escolhas dela, né? Então, me parece que é disso, porque se o tempo é corrido, é curiosíssimo, chega a ser jocosa, um cumprimento do tempo corrido, né? Estranhíssimo, né? Está na correria. Está na correria, né? O tempo todo. É corrido não só para adolescente, é corrido para todo mundo, né? É por isso que eu também não tem como demonizar a família, ou quem quer que seja. Nós temos que nos implicar com a sociedade que nós criamos, né? Nós estamos nessa. Quando eu falo assim, você está criando aqui um evento no meio da rua, eu acho isso uma resistência. Eu acho isso importante. E então, porque também as leis, elas são feitas a partir dos acordos que a gente consegue estabelecer, né? Não é a lei porque ali escreveram em um código de leis e agora eis aqui a lei e se faça, né? Tem as questões dos acordos, mas mais do que isso, porque a anomia, né, é a frouxidão. Não é que não tenha, nós temos muitas leis, muitas regras, mas tem uma frouxidão na relação com elas, né? E a gente precisa compreender por que isso está ficando frouxo dessa maneira, né? E aonde você não dá um mínimo de território para as pessoas, para qualquer pessoa, né? Seja criança, adolescente ou adulto, a gente está sujeito, todos nós estamos sujeitos a isso. Não é um problema. Mas, enfim, eu acho que tem, eu acho que é pela fala, com a fala e é pela escuta. Mas a fala tem que ser qualificada e a escuta também. Não é qualquer fala e não é qualquer escuta, né? É isso que eu acho que é importante. E tem que ser coletivo, né? Tem que ser em espaços assim que a gente possa tratar com seriedade.
Quando eu falo uma fala qualificada, é o seguinte que eu quero dizer. É para você não ouvir uma pessoa que está em sofrimento e falar assim, mas que bobeira, o mundo é tão bacana, o mundo é tão lindo. Gente, o mundo não é tão lindo assim. Né? O mundo não é tão lindo. E às vezes a gente ou camufla, né, tentando maquiar aquilo que está na cara que não é, né? Ou a gente faz o contrário, fala assim, você que é um problemático, né? Aí você entope o adolescente de remédio, etc. Então assim, o que eu quero destacar é isso, a necessidade de a gente tomar o problema do suicídio como um problema nosso, de todos nós, e não um problema só do adolescente. Muito bem. Antes da Marta falar, gostaria de fazer alguma questão, colocar alguma questão? Eu gostaria? Pois não, Marta. E a gente vai partindo aqui já para finalização, tá bom? Quando você falou desse conjunto, de um trabalho em conjunto, isso envolve todo tipo de conjunto, né? O conjunto familiar, o conjunto na escola, a escola está atenta e interferir. A gente, além desse trabalho, onde a gente está recrutando ajuda, existe um grupo que é um grupo de cuidado, que é feito por alguns professores, psiquiatras, que se reúnem semanalmente com os alunos, é aberto, onde se discute através de vários tipos de exercícios, através da literatura, onde você se solta e aquele assunto sai e aí ele é debatido num grupo de iguais que estão passando, provavelmente, pelo mesmo problema, e onde essa fala do seu igual, que você não se abre com ele também com você, estão vivendo a mesma coisa e ninguém sabe, então se sente sozinho. Quando você discute a mesma coisa e ouve do outro falando o que você está passando, isso já começa com um alívio, na minha opinião, né? Já começa, não sou só eu não sou de outro planeta e estou vivendo isso, não sou fraco, tem mais gente. Então esse tipo de trabalho acho que é fundamental na questão da família, da escola, cada vez mais precoce. Eu acho que a gente precisa trabalhar quando o menino está ficando adolescente, próximo do 9º ano. A gente tem pais que a gente conhece nessa lida com os nossos filhos que, se possível, antecipa. Não dá para você tá atrasado, começa logo no jardim, que aí você já vai começar a terminar o 2º grau, o ensino médio, com 16, 17 anos, e é na contramão do que você falou, porque cada vez mais você tem recursos de conhecimento que não chegam ao coração, não é? Que não há um amadurecimento. Então, o adolescente está cada vez menos preparado emocionalmente e com possibilidades de antecipar, como nunca. E muitas vezes na família, porque eu e seu pai ou a sua avó entramos cedo na faculdade são diferentes, 10 anos, 20 anos, faz muita diferença. Então, essa visão crítica da família, senta com o menino, por que você tem que correr, terminar, fazer a faculdade? Não deu tempo nem de saber se é aquilo que ele quer fazer. Tanto que fecha, tranca a matrícula, vai no outro vestibular, tranca a matrícula, e debaixo de sofrimento. Então, acho que isso é uma coisa importante, principalmente com os pais, a escola assumir isso, sabe? É a saúde da pessoa. Eu, como missionário também, como pastor, na minha experiência, eu percebo esse tipo de realidade. A Marta, quando fala assim, esse adolescente chegando na fase da juventude, adulto, com um coração pouco desenvolvido, amadurecido, vamos dizer assim, dos seus afetos, eu diria até mais do que isso. Além de não estar amadurecido, na verdade ele pode estar construindo uma cerca, construindo um bloqueio para essa intimidade maior, o que é mais preocupante ainda, porque ele vai criando defesas mentais, enfim,
para sobreviver, é um tipo de sobrevivência, né? Vários colegas pastores têm tirado a sua vida. Hoje o índice de suicídio também entre pastores evangélicos, eu estou falando do grupo que eu faço parte, é bastante significativo. Isso tem nos preocupado também. Quer dizer, essas pessoas religiosas, lideranças, não estão vulneráveis a essa doença da depressão e a essa tragédia do suicídio. Uma pista que assim, eu ouso, né, que trazer para encontrarmos um fio da meada para lidar com isso, né, eu falo assim, não sou profissional da área, né, eu encontro na palavra de Jesus Cristo. Quando ele chama as pessoas para segui-lo, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz também: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando ele fala tomai o meu jugo, ele está dizendo que existe uma lei, existe uma regra. Não é uma vida sem regras, né? Mas ele fala sobre ser manso e ser humilde de coração. Então, eu esperaria de um grande líder como Jesus dizer assim: aprendei de mim que tenho muito para ensinar para você, mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso no sentido de ser uma pessoa ensinável, uma pessoa cordata, cordial, né? Relacional, e humilde no sentido de valorizar o outro. Então, esse lugar da vulnerabilidade, de nos reconhecermos vulneráveis, mesmo esses que sabem muito sobre muita coisa, né? Como vocês, por exemplo, que sabem bastante, mas se tornam vulneráveis a falar sobre um assunto, um tema tão cruel, né? Tão importante, tão interessante, enfim, mas também tão difícil de ser tratado, né? Então, essa vulnerabilidade, né? O se expor de fato, porque é um risco se expor, né? É um risco se expor. Então, esse desafio, né, que nós encontramos, né, de identificarmos assim, nossas vulnerabilidades, nossas fraquezas, e termos os lugares de ajuda, de apoio, né? Seja na família, seja no grupo religioso, seja entre os amigos, né? Seja no local de trabalho, onde você possa também ter um grupo de apoio, enfim, né? Ou na igreja, né? Quando o grupo religioso você faça parte, fundamental, né? Se você está passando, por exemplo, eu pessoalmente tenho uma tendência, eu acredito assim, na genética, a melancolia, né? É uma coisa de família, é uma tendência. Então, já sabendo disso, né, eu preciso me cuidar, né, para também, não só ser um cuidador de outros, como missionário que sou, mas também para ser cuidado, né? Eu preciso ser cuidado, né? Todo pastor também é ovelha, em alguma medida. E ajudarmos outros também que estejam passando. Então, eu queria que vocês encerrassem a fala de vocês, nos ajudando assim, quais os sinais que nós podemos perceber em alguém que está caminhando por um caminho assim, quem sabe, de uma entrada num período de depressão, né, de um momento de angústia mais profunda, e a gente como amigo, né, como companheiro, enfim, pode de alguma forma ajudar, pode de alguma forma sinalizar para ele ou para outros, enfim. O que vocês diriam? E a gente vai encerrar esse tempo. Então, esse talvez um outro problema, né? Porque é muito sorrateiro. Não é uma coisa que a gente fala do suicídio, né? Os sinais, isso não são tão simples de perceber. Porque se trata de um tabu, né? Se trata de um tabu, então a pessoa ela já tende a não colocar. Mas certamente no grupo onde convive, às vezes nem são tantos, se as pessoas ainda estão em grupo, isso aparece, né?
Eu acho que tem uma palavra que eu acho que isso pode... eu pelo menos, particularmente, eu dou muita atenção a essa palavra, que é a palavra desistência, né? Quando o indivíduo ele vem com história de existência, com ao mesmo tempo um esforço de tentar alguma coisa e de uma desistência, né, em seguida, eu acho que eu fico muito atento quando isso aparece diante de mim, né? Então, porque são fenômenos, como a gente estava falando inicialmente, que ele pode aparecer de muitas maneiras, não necessariamente vai aparecer na forma do suicídio, mas pode aparecer na depressão. É uma desistência que às vezes também não vem verbalizada, é uma desistência que não sai do quarto, que não sai da cama, né? Então, assim, é preciso nomear aquilo que não está podendo ser falado, aquilo que está impossível para o sujeito colocar em palavras. Então, um fenômeno super corriqueiro hoje, que é a síndrome do pânico, né, que não sei se vocês aqui já viram alguém com isso, mas é um estado de paralisia, assim, que a pessoa tem quando está na crise, né? É assustador, né, para quando você está diante de uma situação dessa. E porque vem carregado de uma falta de sentido, de vida. Aquilo que os filósofos colocam, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero ser na vida, isso desaparece como um problema, como questão. Desaparece como questão humana, né? É uma falta de sentido, assim, é um não lugar. Quando as pessoas vêm se queixando desse não lugar, eu sempre fico olhando, dou muita atenção a isso. E óbvio, numa sociedade que elas te oferece todos os lugares, mas não te oferece nenhum. Você está passando em todos eles, né? Você não territorializa em quase nenhum deles. Então, assim, você cria, por um lado, um lugar de solidão muito grande, que é o coração cercado, né? Ou você fica ali nas redes sociais, porque tá mediado, né? Pela máquina com o outro, né? E uma falta de sentido, porque uma sociedade que tudo pode, todos os sentidos estão dados, mas nenhum deles se fixa, né? Minimamente, eu acho isso muito complicado. Mas eu acredito que é isso, eu acho que tem pistas que vão vir pela fala, né, que eu estou traduzindo nessa palavra desistência, né, mas que isso pode aparecer de muitas maneiras. Há muitas maneiras de se desistir. É isso que eu tenho que falar. Em relação à depressão, o Cristiano falou mais em função do suicídio, mas em depressão tem alguns sinais que a gente consegue, se a gente olhar, se a gente souber o que está procurando, e senão passa na sua frente e você não vi, não percebi. A questão de mudança de ritmo de sono, sentir mais sono que o normal, ou então insônia, essas alterações numa pessoa que não tinha isso, começa a chegar muito atrasado na aula, a faltar muita aula, aquela pessoa está sempre mais calada, presa no quarto, restringe o grupo de contatos que ele tem. Então são sinais que a gente precisa ficar atento, e outros que são aqueles mais resistentes, que às vezes não dão esses sinais tão claros. A gente está com um caso na faculdade que eu tive o contato com um aluno que estava com problema, então conversando sobre a situação dele, ele citou de um colega muito próximo dele que ele estava preocupado. Então ele começa a falar que o colega está faltando muito às aulas, está com problema de repetir semestre, já repetiu um, já repetiu outro, e aí ele chega, fulano, vamos lá, levanta, vai, toma um banho, eu vou com você, vamos lá, não falta não e tal. E aí ele fala, não, tô legal, tá tranquilo.
Aí chega no outro dia, e aí, como é que você tá? Tudo bem, tudo uma boa, mas continua com aquela... Então, uma negação faz uma casca ali, né? Até para procurar ajuda, e muitas vezes essa incapacidade de procurar ajuda, ela com certeza atrapalha, e a gente tem que muitas vezes ir mesmo. Eu estou percebendo, e a minha percepção existe, mas a sua dificuldade de procurar ajuda é grande. Então, eu creio que a minha responsabilidade de chegar, de me aproximar a ponto de, em algum momento, ele colocar alguma coisa para fora, né? Muito bem. Marta e Cristiano, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi realmente muito importante esse tempo. Obrigado pela disposição de vocês de trabalhar um tema tão difícil, tão espinhoso, mas tão importante. Obrigado pela expressão de cuidado da vida de vocês com outras pessoas e pela generosidade de compartilhar esse saber de vocês, tá bom? Muito obrigado. Um salve de palmas, então, para os nossos convidados. Muito bem, esse foi o nosso papo de tardinha.